Olá, queridos, bom dia. Hoje é o quarto dia do nosso propósito 40 dias de fé e milagres. E o capítulo de hoje fala sobre os princípios da fé para alcançar o milagre. Quais são os princípios? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você conhece as promessas de Deus, a palavra de Deus, isso entra dentro de você. E aí cria em você uma imagem do seu milagre. Você vê o seu filho curado, você vê a sua empresa funcionando, você vê o seu casamento indo bem, você começa a visualizar. E quando você visualiza isso, você começa a declarar. Você já declara aquilo como se fosse verdade, como se fosse realidade, como se já existisse. Você começa a declarar. E quando você declara, e aí você começa a agir. Então é ouvir, é visualizar, é declarar e agir. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus curava, ela viu ela sendo curada, ela declarou que ia ser curada e ela levanta e vai até onde ele estava e toca nele. Quando ela toca nele, ela é curada. Esses são os princípios: ouvir, visualizar, declarar e agir. Faça isso e o seu milagre vai acontecer. Que Deus aumente a sua fé. Quarto dia. Os princípios da fé para alcançar o milagre. É somente quando agimos que os obstáculos são superados. Versículo do dia, Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Um dos maiores atos de fé da Bíblia foi ilustrado pela mulher que convivia com o fluxo de sangue há 12 anos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Marcos 5, 25 ao 34. E baseado nas atitudes dessa mulher, é possível destrincharmos esse versículo e encontrar 4 principais princípios fundamentais que devem ser empregados no momento em que estamos prestes a usar a nossa fé. Primeiro, ouvir. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, se não ouvimos, lemos e estamos em contato com ela, não haverá fé. Ela não faz parte do mundo natural, é algo espiritual. E se não tivermos contato com a palavra de Deus, nunca conquistaremos a fé. Porque quando a ouvimos, é gerada em nós uma certeza de que também podemos conquistar. E é pelo ouvir que tomamos a decisão de crer que Deus pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. A mulher do fluxo de sangue começou a escutar os milagres que Jesus estava operando, e a fé para a sua cura foi gerada. Segundo, visualizar. Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos crer, são geradas dentro de nós imagens do milagre que esperamos. Se você não mudar os quadros que existem em sua mente, nunca alcançará algo por meio da fé. Porque as doenças, os problemas financeiros, conjugais e as crises criam em nossa mente imagens de derrota, de destruição e fracasso. Aos 17 anos, eu sonhava em ter um carro, um Opala vermelho.
Este era o meu maior sonho, e movido por fé, eu o desenhei e pintei em uma folha de papel, com todos os seus detalhes. Me recordo de sempre olhar este desenho e me imaginar andando com ele pelas ruas, chegando em casa e estacionando na garagem. Certo dia, estávamos todos reunidos em casa e meu avô chegou declarando que tinha uma surpresa muito especial para um dos seus netos. Obviamente, meu irmão mais velho achou que seria algo para ele, já que era o primogênito, mas, para surpresa de todos, ele se dirigiu a mim e disse que havia comprado um carro para me presentear, um Opala vermelho, igualzinho ao meu desenho. Todos ficaram admirados, porque eu era o terceiro filho dos meus pais e nem tinha idade para dirigir. Mas naquele momento, Deus falou ao meu coração que por eu ter visualizado e crido na realização daquele milagre, Ele havia se alegrado comigo e decidido me presentear. O mais engraçado dessa história foi que precisei esperar 1 ano até completar 18 para poder fazer minha carteira e dirigir o tão desejado Opala. Visualizar é uma das pontes que nos liga até o milagre. Precisamos ver o milagre, porque a sua visualização é o princípio para usufruirmos da conquista. Visualizar é enxergar de forma clara. Terceiro, declarar. A mulher do fluxo de sangue dizia que, se apenas tocasse no manto de Cristo, seria curada. Ela começou a confessar, a dizer para si mesma que seria curada. Declarar é um dos caminhos que a nossa fé precisa percorrer para trazer o milagre à existência. E se você tem a postura de declarar o milagre, é porque o seu coração está cheio de fé. Afinal, a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Quarto, agir. Existem muitos obstáculos que tentam nos atrapalhar para alcançar o milagre. Aquela mulher teve que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Teve que enfrentar a cultura da época e se arriscar. Mas é somente quando agimos que os obstáculos são superados. Por isso, temos que enfrentá-los, vencê-los e demonstrar que com fé tudo é possível. Porque quando agimos, rompemos com as tradições que nos prendem ao comodismo. Deixamos de lado as crendices pessoais e populares. Não nos preocupamos com as críticas, porque elas já não nos afetam. Muito menos nos importamos com o que os outros pensarão ou dirão. O que importa é agir na ousadia, crendo que através de atitudes motivadas pela fé que conseguiremos obter o grande milagre. Por isso, cuide com o que você ouve, foque sua visão no que é correto e o que produz vida. Vigie suas palavras pela fé e movimente-se.